Muito bom. Já está conectado já, né? Sim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Boa noite a todos e todas internautas que nos acompanham nesta noite no Brasil e nos países da América Latina que nos acompanham, além dos nossos irmãos que estão conectados nesta hora em Portugal, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Eu sou o Saíde Marcos Tenório e esta é uma transmissão do Centro Islâmico no Brasil, a Ressala, em comemoração aos 30 anos de fundação da Assembleia Mundial Ahlul Bayt alayhi salam. Para quem não conhece, não sabe, Ahlul Bayt, em língua árabe, significa gente da casa. É uma referência com a família do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que no versículo 33 da surata 33 faz a seguinte revelação: Deus só deseja afastar de vós a abominação, ó Ahlul Bayt, bem como purificar-vos integralmente. De acordo com a grande maioria das leituras e interpretações, tanto para sunitas quanto para xiitas, este verso do Alcorão foi revelado na residência da esposa do profeta, a Salamá. Quando foi revelado, o profeta pediu a ela que chamasse a Fátima, Ali, Hassan e Hussein. Ela os chamou e todos sentaram em volta do profeta, que em seguida trouxe um cobertor iemenita, cobriu a todos, inclusive a si mesmo, e disse: ó meu senhor, estes são meus Ahlul Bayt e minha linhagem. Afasta deles a abominação e os purifique integralmente. Essa história está confirmada nas coletâneas de Al-Tormozi, Sahih Muslim, Al-Hazakami, Al-Nishaburi, entre outras coletâneas. As referências que o profeta sallallahu alaihi wasallam faz para os Ahlul Bayt não são poucas e sim centenas. Entre tais, por exemplo, está a narrativa da Arca, na qual ele diz: o exemplo dos meus Ahlul Bayt alaihi salam entre vós é a Arca de Noé. Quem embarcar nela se salvará, e quem ficar para trás se arruinará. E é com base nessas referências que foi fundada a Assembleia Mundial Ahlul Bayt, em 1990, pelo líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, com o objetivo de chegar o legado e os ensinamentos Ahlul Bayt a todo o mundo. Eles são a arca da salvação e a fonte do conhecimento e da verdade. Os Ahlul Bayt são a tradução em prática do Alcorão Sagrado e suas palavras, a extensão das palavras do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Eles são os verdadeiros guardiões da mensagem e da doutrina do Islã após o mensageiro de Deus. Então, por isso, nessa transmissão de hoje, nós vamos comemorar, homenagear esses 30 anos de fundação da Assembleia Mundial Ahlul Bayt, né? E aprofundar esses temas para que seja de um conhecimento mais amplo de quem nos acompanha e das pessoas que nos assistirão posteriormente, sobre esse legado da linhagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nessa transmissão de hoje, nós contamos com a ilustre presença do senhor embaixador da República Islâmica do Irã, Dr. Hussein Garibi, de Carlos Menezes, do Centro Cultural Imam Hussein, alaihi salam, do Rio de Janeiro, Eduardo Santana, do Centro Cultural Islâmico Imam Asadiq, alaihi salam, do Recife, Jamal Omairi, da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, Aya Abu Abbas, diretora do DAPP, Departamento de Aprimoramento Pessoal e Profissional, do nosso irmão Nasser Kasraj, do Centro Islâmico no Brasil, de São Paulo, e de Samia Arrida, da Comunidade Muçulmana de São Paulo. Então, para dar início à nossa transmissão, veremos inicialmente um vídeo com a mensagem do Sheikh Badiei, da Divisão Europa e Américas da Assembleia Mundial Ahlul Bayt, e em seguida, no mesmo vídeo, uma saudação, uma importante saudação do Ayatollah Ramazani, secretário-geral da Assembleia Mundial Ahlul Bayt.
Clemente, o Misericordioso. Saudações a todos os seguidores e amantes dos Ahlul Bayt que residem no país, no grande país, o Brasil. Esperamos que Deus conceda sucesso e felicidade e bem-estar a todos os membros do Centro Islâmico no Brasil e também da comunidade muçulmana. E esperamos que Deus possa nos conceder o sucesso em praticar os seus deveres e obrigações a nós atribuídas. Esses dias são dias abençoados e sagrados. É muito importante que possamos celebrar esses dias, mesmo que a gente possa, em pequenas condições, aquela súplica que nós suplicamos diariamente, que, ó Deus, aquele que concede a quem te pede e aquele que concede até mesmo aquele que não te pede. Ou seja, a graça e a bênção de Deus é tão grande que é concedida a todos, sem nenhuma restrição. E nós temos uma boa impressão e imaginação de Deus. A pessoa deve ter uma boa, ser positivo e agir de acordo com tal, e não com falta de esperança. Não, nós temos muita esperança na bênção e na clemência e na piedade de Deus. Bem, 30º ano após a fundação da Assembleia Mundial dos Ahlul Bayt, alayhimus salam, nestes 30 anos foram realizados grandes eventos e trabalhos nesta instituição. A Assembleia Mundial Ahlul Bayt é uma instituição, é uma ONG e um instituto não governamental popular, na qual membros, cientistas, líderes e religiosos fazem parte deste grupo, desta assembleia. Essa assembleia ela é um laço e um contato entre a liderança suprema e os eruditos islâmicos para com os seguidores dos Ahlul Bayt alayhimus salam. Uma das funções desta assembleia é transmitir a paciência e o senso de religiosidade para com seus seguidores. O Imam Sadiq alayhi salam, ele dizia: os nossos seguidores são os sábios, os pacientes, os tolerantes, os leais e essas são algumas das características dos verdadeiros seguidores dos Ahlul Bayt, e com certeza eles são também, acima de tudo, sábios e leais e pacientes. Portanto, existe um grande reforço para com que os xiitas sejam racionais, eles sigam sua razão. Saibam, irmãos, que Deus introduziu 2 tipos de profetas sobre o ser humano, uma interna e outra externa. O profeta externo são os profetas que vieram para orientar o ser humano, e o interno é o nosso razão, o nosso raciocínio. É uma questão muito importante que nós devemos observar esta questão para que possamos colocar em prática. E estamos agora no mês de Rajab, esperamos que possamos alcançar o mês sagrado de Shaban e o mês de Ramadã, e assim chegar ao dia do Eid al-Fitr, no qual possamos ser libertados do ego e da arrogância que o ser humano é atingido, e das garras do Satã. E mais uma das questões que os Ahlul Bayt alayhimus salam sempre clamam é a justiça. Eles sempre recomendaram seus seguidores a serem
um apoio e auxílio para o oprimido e contra os opressores e os injustos. Com base nisso, a justiça é algo que todas as nações clamam, que todas as nações esperam. A justiça verdadeira não é a justiça que... a justiça é quando a pessoa dá o direito de cada um e cada coisa é colocada em seu devido lugar. A partir do momento que a sociedade vive esse lema, o qual foi o lema dos Ahlul Bayt, cada coisa em seu devido lugar, dessa forma, dessa forma a justiça é feita. Quando o ser humano tem contato com esta metodologia e esse tesouro e essa linhagem que é a fonte rica dos Ahlul Bayt, ele terá uma vida mais justa, mais abençoada. Ele vai ter acesso a este tesouro de conhecimento e o modelo e exemplo de vida. O ser humano que tem a sua vida verdadeiramente correta e de acordo com os ensinamentos dos Ahlul Bayt, ele poderá ter uma grande influência sobre seus arredores, as pessoas que estão em sua volta. Todas as atividades, todos os trabalhos, todas as conquistas que a Assembleia Mundial Ahlul Bayt já fez, entre elas a tradução de livros, mais de 2.500 títulos em 58 idiomas, universidades, cujo a Assembleia administra trabalhos, pesquisas, a agência de notícias, a ABNA, a qual é uma ferramenta a qual esta Assembleia usa para levar a informação para os seguidores dos Ahlul Bayt. Tudo isso são meios para que nós possamos fazer esta grande e rica fonte possa ter acesso, né, a maior número de pessoas e que eles possam ter acesso a esta riqueza e para mostrar para o mundo que o xiismo e a escola dos Ahlul Bayt não é apenas tristeza e choro e lamento e bater no peito, e sim é vida. A escola dos Ahlul Bayt é vida. Dizia o imã As-Sadiq alayhi salam, os verdadeiros xiitas são aqueles que se alegrem com as nossas felicidades e se sentem tristes nas tristezas. Todos nós devemos nos empenhar para erguer e construir a nós mesmos e também erguer e construir a alma e as personalidades das demais pessoas e dessa forma erguer as sociedades que vivem em nossa volta, porque o verdadeiro muçulmano e xiita é aquele que deseja tanto o bem para si quanto para os outros, e desta forma nós podemos ser os melhores servidores da linhagem e a escola dos Ahlul Bayt alayhim salam. E que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Agora nós vamos, em continuidade à nossa transmissão, vamos assistir um vídeo com a mensagem do Sheikh Taleb Al-Khazraj, líder religioso do Centro Islâmico no Brasil. Em nome de Deus,
o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o nosso Senhor e o nosso profeta Muhammad, e seus purificados Ahlul Bayt, seus bons companheiros, e sobre todos os profetas e mensageiros. Primeiramente, apresentamos ao Sua Eminência, líder supremo da Revolução Islâmica do Irã, Sua Eminência Sayyid Ali al-Khamenei, que Deus o proteja e alonga a sua vida. Apresentamos nossos votos de parabenizações pelo 30º ano da fundação da Assembleia Mundial Ahlul Bayt, alayhimussalam. Como também parabenizamos ao Ayatollah Ramadani pela ocasião mencionada e como também parabenizamos e saudamos o excelentíssimo embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, Dr. Hussein Garibi. Realmente, a fundação da Assembleia Mundial Ahlul Bayt foi de extrema importância para a expansão dos ensinamentos dos Ahlul Bayt em todo o mundo. Como todos sabemos, um dos deveres do muçulmano é propagar e expandir as virtudes e a posição dos Ahlul Bayt alayhimussalam, objetivo e missão cujo foi carregada sobre a responsabilidade dessa assembleia, a qual fazia o seu trabalho por meio dos congressos, por meio das universidades, por meio de centros de pesquisas, edição de livros e revistas e artigos. Isso alcançou hoje mais de 3.000 livros traduzidos para diferentes idiomas nessas últimas 3 décadas. Livros traduzidos para mais de 58 idiomas, desde o inglês, ou urdu, ou francês, português, espanhol, alemão, todos os diferentes idiomas do mundo. Portanto, por meio deste trabalho e deste empenho, os ensinamentos dos Ahlul Bayt foram se expandindo e se espalhando no mundo inteiro. Desejamos a cada dia mais sucesso e mais brilho para esta Assembleia e rogamos para Deus que possa dar forças, sabedorias para os atuais dirigentes desta instituição e também abençoar a alma dos líderes e de todos os colaboradores falecidos. Como há de conhecimento de todos, como seguidores dos Ahlul Bayt, um dos nossos deveres é ordenar o bem e coibir o mal. E isso faz parte da responsabilidade e da personalidade do ser humano. Nós, como seguidores dos Ahlul Bayt, devemos colocar isso como uma das prioridades e um dos deveres que nós temos perante os Ahlul Bayt e um dos direitos que eles têm sobre nós é obedecê-los, é conhecê-los, saber suas virtudes, expandir e espalhar suas virtudes. Uma das tradições nobres cita o seguinte: na verdade, o ser humano por si só, ele gosta de seguir um exemplo. A natureza humana, ela segue
ela quer seguir um exemplo, e não há nada melhor depois do profeta Muhammad, não há ninguém melhor para ser o guardião da mensagem e da doutrina depois do mensageiro de Deus. Eles foram, os Ahlul Bayt, alayhimus salam, foram os melhores representantes, sucessores e guardiões após o mensageiro de Deus. Imam Ali alayhis salam dizia, e com essa passagem eu finalizo a minha fala, ele diz: aquele que nos amar em seu coração, e aquele que nos auxiliar em sua língua, e aquele que combater os nossos inimigos com sua força, estes estarão a nosso nível no dia do juízo final. Olhem só que belo destino aguarda aqueles que amam, aqueles que expandem e falam as virtudes dos Ahlul Bayt, e aqueles que combatem os inimigos dos Ahlul Bayt na prática. Eles estão no mesmo nível dos Ahlul Bayt no dia do juízo final. Esperamos que Deus nos dê sucesso. Agradecemos a todos os convidados aqui presentes, uma gratidão especial para o embaixador da República Islâmica do Irã, Dr. Hossein Garibi, ao Ayatollah Ramazani, e desejamos que esta Assembleia seja a cada dia mais forte, mais forte e que suas ações possam ser cada dia mais sucedidas, e que possamos nos agarrar no cordão de Deus todos, e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Agora, dando continuidade à nossa transmissão, depois de ouvir a palavra de Sua Eminência, o Sheikh Taleb Al-Khazraj, vamos ouvir a palavra de Sua Excelência, o senhor embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, o Dr. Hossein Garibi. Obrigado. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Saudações a todos. É uma grande honra participar em uma programação que inclui a Sua Eminência Ayatollah Ramazani, secretário-geral da Assembleia Mundial Ahlul Bayt alayhimus salam, e a Sua Eminência Sheikh Khazraji, líder religioso do Centro Islâmico no Brasil, entre os demais ilustres convidados e participantes aqui presentes. A Assembleia Mundial Ahlul Bayt, alayhimus salam, celebra seus 30º aniversário com histórico repleto de conquistas e grandes trabalhos feitos ao longo destas 3 décadas, levando a essência da mensagem do Islã para todo o mundo. As narrativas de ambos os grupos, tanto xiitas quanto sunitas, afirmam a veracidade de uma passagem na qual o mensageiro do Islã afirma que deixaria entre nós 2 preciosidades. A primeira é o Corão Sagrado, e a segunda são os Ahlul Bayt alayhimus salam. Sendo assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vincula a verdadeira orientação de todos os muçulmanos a estes 2 elementos e disse que ambos caminham juntos e que jamais haverá desvio se seguirmos estes 2. A segunda questão é que estes 2 elementos juntos
representam a união dos muçulmanos. Ao contrário do que os inimigos do Islã propagam sobre os Ahlul Bayt alayhimussalam, eles representam a verdadeira referência sob as quais todos os muçulmanos podem ser unidos. É por isso que é tão importante que os ensinamentos e posições dos Ahlul Bayt alayhimussalam sejam divulgadas especialmente nos tempos de hoje, onde os inimigos atacam o Islã, o tem sob suas miras a União de Nações Muçulmanas, criando intrigas e desuniões entre as diferentes vertentes islâmicas. O mais interessante é que cada destes dois elementos afirma a importância de outro. E esta questão atrai mais ainda a nossa atenção para a importância de ambos. Os Ahlul Bayt alayhimussalam afirmam em suas narrativas a importância de compreender e entender o Alcorão Sagrado. E, por outro lado, o Alcorão Sagrado revela a posição e as virtudes dos Ahlul Bayt alayhimussalam em diversos versos. Por isso, percebemos que há uma total sintonia entre ambos também neste sentido. Gostaria de finalizar a minha fala citando o versículo do Alcorão Sagrado, no qual Deus afirma ao seu mensageiro que a única recompensa que ele poderia exigir das pessoas mediante a revelação da mensagem do Islã é o amor para com os Ahlul Bayt. Deus disse no Alcorão Sagrado, diz-lhes: não vos exijo recompensa alguma por isto, senão o amor aos meus parentes. Novamente, agradeço aos organizadores deste encontro e a todos os participantes pela atenção. Que a paz esteja com todos. Obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam, senhor embaixador, agradecemos muito a sua participação. Excelentíssimo embaixador da República Islâmica do Irã, Hussein Garibi, e, ao mesmo tempo, que agradecemos a audiência de todos os internautas que nos acompanham nessa transmissão, e desde já pedimos que vocês compartilhem essa transmissão a Ressala do Centro Islâmico no Brasil, para que mais pessoas possam ter conhecimento dessas informações e das comemorações que estão sendo realizadas nesta transmissão. Eu quero passar agora a palavra ao nosso irmão Carlos Menezes, do Centro Cultural Imam Hussein alayhi salam, do Rio de Janeiro. Assalamu alaikum, boa noite a todos. Uma honra estar aqui presente nessa celebração dos 30 anos da Assembleia Mundial Ahlul Bayt. Parabenizo a organização por décadas de trabalho e projetos em prol da manutenção da cultura islâmica xiita e da manutenção da chama acesa dos nossos amados Ahlul Bayt. Queria iniciar falando que, em alguns anos, todos aqui nós não estaremos mais presentes nessa vida terrena. Portanto, eu faço uma pergunta. O que deixaremos para as futuras gerações? O que faremos ou estamos fazendo para que o mundo, para essas novas gerações e todos os demais seres humanos possam ter uma vida mais justa e benéfica? Será que estamos fazendo o nosso melhor? Sem dúvida, as pessoas que aqui estão hoje presentes
e outras tantas que não estão aqui, estão fazendo, sim, o seu melhor para levar a mensagem, principalmente aqui dentro de nosso país. Se dedicam para levar a mensagem de Ahlul Bayt a cada pedacinho de nosso país, inclusive pelo mundo. Porém, o tempo passa e a cada segundo devemos olhar para os nossos projetos e avaliá-los, identificar o quanto são pertinentes para cada sociedade muçulmana e não muçulmana também. Sociedade essa que aqui no Brasil é diversificada culturalmente, fazendo com que não haja uma forma única, uma solução única de se apresentar a mensagem dos Ahlul Bayt a essas pessoas. Não existe uma cultura única dominante na propagação do Islã. Não existe um único país que vai definir o caminho do Islã no mundo. Única é a nossa crença em um Criador universal, seus profetas e nossos amados Ahlul Bayt. O Criador, os profetas e os Ahlul Bayt são os que devem nortear nossos trabalhos. Cada país precisa entender suas necessidades sociais e culturais e aplicar meios para que essa essência alcance as pessoas. Isso devemos deixar claro, pois a importação cultural nos transformaram, infelizmente, nos mouros do século XXI para o Ocidente. O desconhecimento sobre o Islã ainda presente nos transformaram em estrangeiros em nossos próprios países. E isso, infelizmente, ergueu um muro entre muçulmanos e não muçulmanos. Não somos mouros, somos brasileiros, somos latinos, moçambicanos, nigerianos, malgaches. O Islã é diverso. Devemos dar o tom latino-americano para o Islã. Não mudar a nossa religião, mas dar uma identidade nacional, para, como o próprio Irã deu e culminou em uma revolução que buscou resolver os seus problemas internos. O Islã fomentou mudanças na vida das pessoas no Irã, e é isso que devemos buscar. Portanto, a minha fala é que devemos olhar para dentro do nosso povo, identificar como o Islã pode arrancar as pessoas da escravidão no qual Imam Hussein alayhi salam citou. Certamente, as pessoas são escravas deste mundo. As dores dessa escravidão, como as drogas, a depressão, o materialismo, a fome, o álcool, a violência, são flagelos mundiais. Como hoje estamos trabalhando de forma palpável, além de palavras, com esses temas? Apesar de serem temas presentes em todos os países do mundo, inclusive nos islâmicos, precisamos saber como resolvê-lo no contexto de cada nação. Não seriam as dores dessa escravidão os motivos pelo qual as pessoas buscam uma religião? Ou a cura dessas dores não seria a religião? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na ascensão aos céus, ele disse, Ahmed, ele citou que Deus disse, Ahmed, meu amor está na ação de amar os pobres. Aproximai-vos dos pobres e situai-os perto de vós, de modo que eu me aproxime de vós. Essas pessoas que hoje são escravas do mundo são os pobres que nossos projetos precisam atingir, de forma que possamos salvá-las e guiá-las para que possam se encontrar espiritualmente. Encontro esse que pode ser fomentado pelos ensinamentos de Ahlul Bayt. No Brasil, quinto maior país do mundo, sexta maior população, somos 14 milhões de desempregados, 5 milhões de usuários de droga, 4 milhões de alcoólatras, 83 milhões de consumidores de álcool e 32 suicídios por dia. Temos muito trabalho para os seguidores dos Ahlul Bayt aqui no Brasil. Precisamos tocar no coração dessas pessoas para que possam se unir em torno de nossa escola de pensamento. Todo o apoio é importante e necessário. Cada muçulmano pode ser um diferencial nessa divulgação, nesses projetos. E são essas pessoas comuns que apoiam os projetos, arregaçam as mangas, dedicam algumas horas de suas vidas em apoio à nossa causa, é que fazem de fato a diferença. Elas precisam ser reconhecidas, pois são essas pessoas comuns que fazem de fato a diferença e têm feito a diferença aqui, pelo menos no Brasil, em nossos projetos. Imam Ali, Amir al-Mu'minin, alayhi-salam, ele disse, por certo, as pessoas comuns da comunidade é que são os pilares da religião. São, bem sem dúvida, essas pessoas que farão a diferença. E, sem dúvidas, devemos reconhecer todos que estão envolvidos nesses projetos e contamos com a ajuda de todos para que comemoremos
40, 50, 100 anos da Assembleia e de todos os outros institutos, centros islâmicos que estão se dedicando a levar uma mensagem de solidariedade para o mundo. Agradeço aos irmãos aqui do Rio, obrigado a todos e muitos aniversários para a Assembleia Mundial da Ahlul Bayt. Agradeço aos irmãos do Rio, Pernambuco, Foz, Curitiba, de Minas, Moçambique, Angola, que têm nos escutado bastante, que apoiam os projetos do nosso centro, da nossa rádio, e todos os demais que tentam sempre fazer um pouco pela nossos amados Ahlul Bayt. Mais uma vez, obrigado. Parabéns aos organizadores. Parabéns à Assembleia Mundial Ahlul Bayt. Obrigado, irmão Carlos. Eu lembro a você que está entrando agora que esta é uma transmissão do Centro Islâmico no Brasil, a Ressala, em comemoração aos 30 anos de fundação da Assembleia Mundial Ahlul Bayt. E agora nós vamos ouvir a nossa irmã Sâmia Arrida, da comunidade muçulmana de São Paulo. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção esteja com o profeta Muhammad e com sua purificada família. É com imensa honra e alegria que comemoramos os 30 anos da fundação da Assembleia do Ahlul Bayt no Brasil. Essa fundação, sabemos que ela é antiga, e ela também já editou, já foi falado, entre 2.500, quase 3.000 livros em 58 idiomas. Até então, não existia essa Assembleia Internacional para levar esse grandioso conhecimento, esse grande legado dos Ahlul Bayt para todos, para toda a humanidade. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: eu deixo com vocês duas preciosidades, o Alcorão Sagrado e o conhecimento dos Ahlul Bayt. E se vocês agarrarem-se a eles, vocês nunca perecerão. E disse também o nosso profeta: a Arca da Salvação, ele é o exemplo da minha família. Aquele que embarcar nele, ele não perecerá. E aquele que não embarcar, ele afundará. Então, nós sabemos que, através do Ahlul Bayt, nós podemos formar uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, porque os Ahlul Bayt, os ensinamentos deles atingem todos nós, na nossa vida diária, no social, em todos os setores. Se nós aplicarmos os fundamentos do Ahlul Bayt, sinceramente, com certeza, podemos dizer que todos nós viveríamos um mundo melhor, não esse mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta violência, com tanta diversidade, com tanto sofrimento. Os ensinamentos do Ahlul Bayt, realmente, eles devem ser conhecidos por todos. O exemplo de cada um deles realmente é uma escola, uma grande escola para todos nós, para toda a humanidade, seja na época presente, na época do futuro, como foi também nas épocas passadas. Aqueles que absorveram esses ensinamentos, aqueles que colocaram na sua vida diária esses ensinamentos, aqueles que pouco a pouco eles mesmos fizeram essa mensagem de propagar aos seus vizinhos, de propagar aos seus parentes, de um modo geral, em particular, cada um fazendo a sua parte. Nós temos certeza que isso realmente modificaria o mundo. Nós temos que se empenhar muito para nós, individualmente, também fazermos essa parte, não esperar pelos sheiks, esperar pelos grandes, assim, pessoas assim a fazerem um trabalho, seja numa associação assim. Mesmo assim, a gente podemos participar de uma maneira particular também. E nós sabemos também que os Ahlul Bayt, eles foram muito oprimidos na época de cada um pelos governantes gananciosos, só porque eles queriam que o Islã, na prática, fosse praticado. Aqueles verdadeiros ensinamentos do profeta, todo o ensinamento que eles pagaram com a sua vida, e com aquela vida purificada deles, eles pagaram
para deixar para nós na história, a história registra todos esses acontecimentos, para deixar na história que realmente somente os ensinamentos do Ahl al-Bayt pode tornar o ser humano um pouquinho melhor, pois ele conduz as pessoas para a verdade, para a justiça, para o conhecimento e para o caráter, e o mais importante, ele leva o ser humano para a verdadeira liberdade. Quando estivermos nesse nível de verdadeira liberdade, realmente a gente vai ver que o que interessa, o que vale mesmo, é toda essa riqueza dos ensinamentos deles. Então, agradecemos a todos os especialistas que dedicaram todo o seu tempo nessa fundação, que Deus recompense os seus mortos e que recompense esses que estão vivos hoje na ativa e no trabalho árduo. Que Deus dê as recompensas, as grandes recompensas nesta vida e na outra vida. E pedimos a que cada um de nós, a partir desse momento, assim, para que nós realmente fazermos um trabalho, darmos mais de si para poder chegar quanto mais nas pessoas, assim, para que eles possam viver essa verdadeira felicidade espiritual com esses ensinamentos do Ahl al-Bayt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado, irmã Sâmia. Gostaria de passar agora a palavra para o nosso irmão Eduardo Santana, do Centro Cultural Islâmico Imam As-Sadiq, do Recife. Microfone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o Clemente, o Altíssimo, testemunho que não há divindade além de Allah, testemunho que Muhammad é mensageiro, profeta de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, sobre a sua nobre e purificada família, sobre os seus reais companheiros e sobre os humanos que seguiram, seguem e seguirão seu intocável legado. Saúdo Vossa Excelência, honorável Ayatollah Ramazani, o excelentíssimo senhor embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, Hussein Gharib, o ilustríssimo Sheikh Talib Al-Khaziraj e os senhores e senhoras demais convidados presentes e os que nos acompanham pela internet. Peço licença para saudar ainda a Vossa Eminência, o honorável Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica do Irã, que num ato visionário diferenciado, mais um, possibilitou, em 1990, a criação da Assembleia Mundial de Ahl al-Bayt, instituição que honra toda a umma. Que Allah o ingente nos guie para que concluamos este momento ainda mais mobilizados em torno dos nobres princípios que o acarretaram. Os seres humanos sempre foram capazes de construir causas nobres e defendê-las. Gente de alma iluminada lutou por elevação ética através de ideias, gestos, palavras, ações que serviram para unir a coletividade em torno do aprimoramento de um progresso libertador. De todas as grandes causas humanas, sabe-se bem que a que representa a busca pelo desejado mundo de consciência é a causa islâmica, que para nós muçulmanos se justifica pela sua própria natureza manifesta, sendo o farol que nos move unidos em torno da sua preservação. Esta causa, Allah subhanahu wa ta'ala referendou no seu livro sagrado, fonte que moveu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a sua família exemplar, alaihi salam, e os seus verdadeiros companheiros no caminho de um portal que leva ao conhecimento, à liberdade, à paz. O cuidado meticuloso que tiveram com tal causa possibilitou crenças e saberes provedores de um pacto em prol do melhor dos progressos, o voltado à disseminação da ciência divina. Allah o Sapiente, admoestando justamente sobre justiça e sensatez moral, nos diz no livro sagrado: na Surata 6, versículo 152. E sede fiéis ao pacto de Allah.
eis o que ele vos recomenda para que meditardes. O Criador, no trecho citado, chama não a submissão cega, mas o aprimoramento da nossa capacidade de reflexão, pois, melhor do que todos, ele sabe bem que, sem saberes válidos, não há discernimento sobre a natureza real do que queremos prestigiar e disseminar. Palavras do nosso querido profeta, sallallahu alaihi wa sallam, salientam a todos os meios e fins para que este conhecimento efetivamente se manifeste entre os seguidores da casa. Quando disse, eu sou a cidade do conhecimento, é o portal. Assim, quem buscar esta cidade deverá entrar pelo seu portal. O príncipe dos crentes, Ali bin Abi Talib, alaihi salam, pobres aos que bem refletem, se apresenta como guardião exemplar desta causa maior, quando, por exemplo, nos legou um dito: não há riqueza igual à razão e não há pobreza igual à ignorância. E a razão é a fonte do bem, a característica mais honrada e a maior beleza. Também nos citou Amir al-Mu'minin, alaihi salam, certamente os corações se entediam da mesma forma que os corpos se entediam. Então, sempre os revigorem com a sabedoria. Os seguidores de Ahlul Bayt têm se esforçado a consolidação de meios que façam chegar o Islã puro a mais corações e mentes. Saber que há do nosso lado, nesta empreitada, instituição do porte da Assembleia Mundial de Ahlul Bayt, guardiã científica do que é islamicamente válido, revigora os nossos objetivos. Uma sociedade capaz de universalizar as suas crenças e valores prospera. A nossa comunidade, em termos mundiais, deve alimentar-se de interações em prol da disseminação desta vasta gama de conhecimentos que alimenta a nossa causa. Alá, o Supremo, nos revelou no Alcorão, na Surata 3, versículo 4, e que surja de vós uma nação que recomende o bem, dite a retidão e proíba o ilícito. Esta será uma nação bem-aventurada. Esta nação existe e precisa reconhecer a sua própria história, visando reconstruir o seu ethos matricial no caminho da vitória para a qual foi criada. Um famoso romancista da língua portuguesa, Antônio de Castilho, disse algo que talvez nos sirva aqui. Não é o conhecimento que gera a fé, é a fé que gera um conhecimento em fé. Assim, reitero, fortalece a nossa crença numa sociedade islâmica unida e consciente constatar que temos como referencial a Assembleia Mundial de Ahlul Bayt, provedora de bases educativas consistentes em prol do pacto pela fé islâmica, que é em si um pacto pelo saber, pela liberdade, pela justiça, pela igualdade, pela fé. Aproveito, então, para me apresentar como humilde servidor de suas ações no Brasil, país, apesar de esforços de abnegados, ainda carente de meios para consolidar saberes islâmicos realistas e progressistas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos une em torno de uma educação islâmica que chegue e corretamente a todos. Muito obrigado. E ele, o Altíssimo, sabe sempre algo mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado, irmão Eduardo Santana. Obrigado pela sua participação e nós agradecemos também a audiência de todos os internautas que acompanham essa transmissão do Centro Islâmico do Brasil, ao mesmo tempo que reiteramos o pedido para que você compartilhe essa transmissão. Nós vamos ouvir agora a palavra do nosso irmão Jamal Oumaire, da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Microfone, Jamal. Tá. Assalamu alaikum. Estão me ouvindo, irmãos? Sim, o alaikum salam. Bom, primeiramente agradeço ao convite dos organizadores, de extrema importância essa lembrança dos 30 anos da existência do Majma' Ahlul Bayt, da qual eu sou membro e tenho
um registro como membro dessa instituição desde os anos 90, né? Onde tive a felicidade de participar de alguns congressos representando a cidade de Curitiba, aqui no Brasil, no ano de 98. Né? Nessa participação nesse congresso em 97, me senti realmente honrado, porque percebi que nós xiitas temos voz, né? Que nossa voz é ouvida, né? Que nós não estamos sozinhos no mundo, mesmo morando na América Latina, né? E nesse congresso percebi a presença de vários irmãos xiitas de várias partes da América Latina e do mundo, né? E percebi como o xiismo é grande, né? E as diversas obras que existiam na época no Majma, em espanhol, em inglês, em vários idiomas, e pouquíssimas obras em português, né? O que me deixou muito chateado, literalmente, quando voltei desse congresso, né? Então, a minha fala, na verdade, é de enaltecimento, de parabenização, mas, ao mesmo tempo, de uma crítica, né? Porque nós criamos aqui no Brasil, em 97, a Congregação Majma Ahlul Beit do Brasil, né? Ela foi criada e registrada aqui em Curitiba, inclusive, né? E nós tivemos, neste ano, um congresso que reuniu todos os xiitas do Brasil na cidade de Curitiba, onde o Seyyid Bilal Werbi, na época, era o responsável por esse trabalho aqui na cidade de Curitiba. Isso estou falando em 97, aqui na cidade de Curitiba também. Então, passados esses anos todos, nós não vimos uma continuidade do Majma aqui no Brasil, né? Eu acho que uma entidade como a posição do Majma Ahlul Beit, ela tem que se importar, sim, com todos os xiitas no mundo, né? Os brasileiros, porque falam português e não espanhol, não podem ser esquecidos, né? Nós nunca mais fomos convidados para nenhum congresso de Majma Ahlul Beit no Irã nesses 25 anos. Por quê? Né? Então, essa é uma crítica que eu deixo aos organizadores, né? O Brasil, que é um país que tem 200 milhões de habitantes, não pode ser esquecido, simplesmente porque não fala espanhol, né? Então, temos pouquíssimas obras publicadas aqui no Brasil, pouquíssimas obras. Uma dessas obras foi publicada aqui em Curitiba, que tem inclusive o selo aqui da Congregação Ahlul Beit do Brasil, que tem o nosso endereço em Curitiba, chamada O Xiismo no Islã, né? Esta obra aqui. E temos algumas outras obras, como, por exemplo, esta obra aqui também, que foi publicada aqui, né? Com tradução de Haider Rumi, né? A ablução e suas razões. Mas precisamos de muito mais material. É muito pouco o que o Majma tem feito aqui pelo Brasil, né? Com todo respeito às lideranças, mas há necessidade de um olhar mais atento ao Brasil e principalmente de uma organização que seja responsável pelas entidades muçulmanas do Brasil, né? Nós não temos uma federação, um órgão, uma congregação que possa responder pelos direitos dos xiitas aqui no país. Não existe isso. Quer dizer, nós somos ofendidos pela mídia, nós somos discriminados, nós somos massacrados, né, por outras correntes aqui no Brasil também que nos desrespeitam, e não temos ninguém onde a gente possa nos apoiar, alguém que possa juntar as comunidades e dizer, olha, nós temos uma voz única. Não existe esse trabalho, infelizmente, né? Então, eu acredito que há necessidade, sim, de um olhar mais atento a esse país, né, dessa entidade que possa acolher e juntar todos os centros islâmicos, né, em congressos aqui mesmo no Brasil, não precisa ser fora do Brasil, né, mas que possa, né, dentro de um guarda-chuva, uni-las todas e que todas possam ter voz, né? Eu acredito que o Majma Ahlul Beit poderia fazer esse papel perfeitamente, né? Então, nos desculpem se a gente foi um pouco duro nas críticas, mas eu acredito que a realidade do que nós passamos aqui no Brasil deve chegar ao Irã, né? E de que nós devemos, de alguma forma construtiva e positiva, tentar melhorar as nossas entidades. E sem a união delas, nada acontecerá. Se elas não estiverem unidas e irmanadas, nós não teremos um braço coeso, forte do xiismo no país, né? Seriam essas as minhas palavras. Desculpem o passar do tempo e mais uma vez parabenizo a todos, né? E lembro que, né, vocês não nos esqueçam aí nos próximos congressos que houverem no Irã, né, que esses representantes das instituições possam ter voz aí no Majma Ahlul Beit no Irã. Muito obrigado a todos.
Obrigado, irmão Jamal Almairi, da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Todas as questões levantadas pelo irmão são pertinentes, né? Nós precisamos democratizar, compartilhar entre nós essas preocupações e que elas sirvam de fermento para o crescimento da nossa inserção na comunidade islâmica do Brasil. Como eu já falei anteriormente, para quem chegou agora, essa é uma transmissão do Centro Islâmico no Brasil, em comemoração aos 30 anos da fundação da Assembleia Mundial Ahlul Bayt. E agora nós vamos ouvir a palavra da nossa irmã Aya Abu Abbas, diretora do Departamento de Aprimoramento Pessoal e Profissional DAPP. Assalamu alaikum, todos conseguem me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente misericordioso, gostaria de dizer que sempre é uma honra estar reunida com os irmãos, principalmente em homenagens e ocasiões festivas como a de hoje. Então, nos reunimos hoje em decorrência dos 30 anos de trabalho da Assembleia Mundial Ahlul Bayt. E nessa ocasião é imprescindível recordarmos a importância dos Ahlul Bayt e de seguirmos os seus ensinamentos. A minha fala vai ser uma reiteração do que foi dito pelo embaixador Hussein Garib e pela Haji Samia um pouco, mas eu queria recordar alguns ditos do profeta Muhammad, o primeiro em que ele informou a seus seguidores em diversas ocasiões que ele deixaria entre seus seguidores duas coisas preciosas, né? O Hadith Thaqalain, as duas preciosidades. E que se os muçulmanos seguissem e aderissem a ambas, nunca se desviariam. Sendo essas preciosidades o livro de Allah, o Alcorão Sagrado, e os membros da casa do profeta Muhammad, os Ahlul Bayt. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre todos eles. O profeta, em diversos momentos, ele enfatizou seus Ahlul Bayt e orientou seus seguidores a amá-los e segui-los, já que eles carregam a sunna do profeta, ou seja, a tradição profética, e que são a base hoje da escola de pensamento Shia, uma das escolas mais ricas, justamente porque o conhecimento deriva dos Ahlul Bayt. As únicas duas preciosidades que o profeta Muhammad deixou para os muçulmanos têm como propósito não deixar os muçulmanos se desviarem após a partida do profeta. Assim como o Alcorão ele é verdadeiro, do começo ao fim, sem sombras de dúvida, os ensinamentos dos Ahlul Bayt também são verdadeiros do começo ao fim, tendo todos nós, por obrigação, obedecer seus mandamentos. Pois eles são guias perfeitos e sinceros, cujos comandos devem ser seguidos. O mensageiro de Allah também nos informou que esses dois pesos eles são inseparáveis e estarão um com o outro até o dia do juízo final. Isso requer que, para compreender a interpretação do Alcorão e da Sunna do profeta, devemos nos referir e seguir as referências daqueles que sempre estiveram apegados a ele, ou seja, os Ahlul Bayt. E se os muçulmanos os aderirem, eles nunca serão descaminhados. O papel dos Ahlul Bayt é de que eles são, sim, intérpretes do Alcorão Sagrado, são guardiões e transmissores da tradição do profeta. Os Ahlul Bayt são os mais conhecedores da conduta do profeta, de seus hábitos, de suas regras, de sua sabedoria. E é por isso que eles merecem estar ao lado, no mesmo patamar do livro de Deus, pois ambos são minas de conhecimento divino, de grandes segredos, de sabedoria e das regras religiosas. Portanto, a adesão a eles e o aprendizado do conhecimento deles foram incentivados e enfatizados. Há uma outra passagem do profeta Muhammad chamada a tradição da arca, em que o profeta declarou que o exemplo da minha família é similar ao da arca de Noé. Quem quer que embarque nela estará a salvo, e quem se opor a isso certamente se afogará. Então, essa analogia à Arca de Noé significa que aqueles que amam, honram, respeitam os Ahlul Bayt, derivam de sua orientação e se beneficiam dela, serão resgatados. E aqueles que se voltarem contra eles se afogarão no mar da ingratidão
e perecerão no deserto da insubordinação. Outra passagem do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, diz: ensinai a vossos filhos 3 coisas: o amor por vosso profeta, o amor por sua Ahlul Bayt e a recitação ao Alcorão. E é certo que a salvação dos fiéis muçulmanos da ignorância, ela está vinculada à adesão ao livro sagrado e à adesão aos Ahlul Bayt. A adesão ao Alcorão, de fato, é conhecer as suas instruções e segui-las. E a adesão aos Ahlul Bayt é a mesma coisa, ou seja, primeiro, suas ordens precisam ser aprendidas e, em seguida, precisam ser obedecidas. Pode-se entender que esse amor pelo qual o profeta disse se trata de um papel introdutório. E o objetivo final desse amor é que as pessoas encontrem o caminho da verdade, sigam esse caminho e alcancem a felicidade e a salvação. Deus, em sua infinita bondade e clemência para com os que creem, nos concedeu o livro iluminado, que é o Alcorão Sagrado, no qual há verdade para todos os assuntos, e cujos seus versículos são orientação e misericórdia para os bondosos. E Deus, exaltado seja, não nos deixou à mercê das conjecturas humanas, dos carentes de sabedoria, dos inovadores, das armadilhas dos hipócritas, que são, sim, ávidos em confundir os muçulmanos e dominá-los. Muito pelo contrário. Deus o Altíssimo designou imames, guardiões do conhecimento correto do Din, para todos aqueles que são tementes e firmes na fé. Então, a verdadeira maneira de se conhecer o Alcorão e a tradição do profeta é, sim, aderindo aos Ahlul Bayt do profeta Muhammad. E a aderência a esses 2 encargos divinos que citamos em diversas passagens aqui é concretizada, então, pela obediência, pela sincera devoção, pelo empenho nas boas ações e pelo afastamento do mal. Então, a aderência requer as qualidades devidas que espelham a fé e o temor autêntico. É o incremento da fé que capacita o devoto a abraçar dignamente os encargos legados pelo profeta Muhammad. Então, saber quem são os Ahlul Bayt torna-se uma questão vital quando se considera todas essas tradições que hoje foram citadas, bem como muitas outras tradições que afirmam que a adesão aos Ahlul Bayt é a única forma de salvação. Então, após essa breve reflexão sobre a importância dos Ahlul Bayt e de seus ensinamentos, é necessário a gente falar da importância do trabalho que a Assembleia Mundial dos Ahlul Bayt vem realizando ao longo desses 30 anos. Então, a Assembleia, ela se encarregou de desempenhar um papel muito importante, né, que é uma nobre missão de nos dar acesso a essa arca da salvação, para que todos nós possamos ter acesso a esses ensinamentos e aos legados deixados por nossos amados Ahlul Bayt. Eles têm hoje filiais localizadas em todo o mundo e são responsáveis pela publicação, como já foi dito, de mais de 2.500 títulos em mais de 58 idiomas, sendo que no Brasil a grande responsável, então, pelas traduções tem sido a Resala, além das revistas, de softwares, de materiais culturais islâmicos. Eles também colaboram na organização de eventos religiosos, de eventos de caridade. E graças a todos esses esforços empreendidos por essa Assembleia, hoje milhares de pessoas ao redor do mundo têm acesso, né, a esse vasto conteúdo. E eu acredito, sim, que a educação ela é a nossa maior ferramenta para restaurarmos a promoção dos ensinamentos puros, conforme foram prescritos pelo Sagrado Profeta e sua purificada linhagem. Então, por fim, queria pedir a Deus para nos incluir entre os guiados, fortalecer nossos corações com a perseverança, a prática do bem e a espera do profeta, do Imam al-Mahdi, que Deus apresse a sua vinda, que se apiede de todos nós, que aceite o melhor das nossas ações, mantenha acesa as chamas dos nossos corações, a esperança e a fé,
e nos inclua entre os tementes a Deus, aos quais Deus prometeu que não serão reféns do temor e não se entristecerão no último dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. E é um prazer estar com todos vocês hoje. Me perdoem, minha voz está um pouco ruim, mas eu me esforcei para fazer o melhor estar com vocês aqui hoje e que possamos, então, comemorar muitos e muitos outros anos de Assembleia. Salam aleikum. Obrigado, irmã Aya Abbas, pela sua participação. E agora nós já estamos caminhando para o final da nossa cerimônia virtual do Centro Islâmico no Brasil, a Ressala, em comemoração aos 30 anos de fundação da Assembleia Mundial dos Ahlul Beit. Eu queria passar agora a palavra, finalizando, para o nosso irmão Nasser Kasraji, do Centro Islâmico no Brasil, da Ressala, que é o centro que promove esta transmissão, essa cerimônia virtual de hoje. Salam alaikum, irmão Marcos, irmão Said, irmãos e irmãs aqui presentes. Primeiro, muito obrigado pela atenção. É uma grande felicidade celebrar essa data histórica, 30 anos de fundação da Assembleia Mundial Ahlul Beit, uma data muito especial para todos os seguidores dos Ahlul Beit no mundo. Até então, esta grande escola, esta arca da salvação, este tesouro, essa preciosidade não tinha voz antes da Revolução Islâmica do Irã. Pouquíssimo trabalho, pouco atividade. A Revolução Islâmica do Irã deu um novo tom, uma força para esta escola, para este conhecimento, e por meio destas instituições, como a Assembleia Mundial Ahlul Beit e demais instituições, o conhecimento e o legado dos Ahlul Beit foi sendo espalhado, foi sendo propagado pelo mundo. É uma grande felicidade. Nós, como seguidores dos Ahlul Beit, temos uma missão. A primeira e a única e a mais importante missão é praticarmos os ensinamentos dos Ahlul Beit, sermos verdadeiros, leais e seguidores dos Ahlul Beit em nossas vidas e ao nosso redor. Eu acho que os Ahlul Beit são os melhores exemplos. Não há outros na história que foram mais leais, mais puros e mais próximos para o profeta Muhammad. Portanto, eles merecem ser seguidos, e não é à toa que nós estamos tão apegados neles. Existe uma total sintonia entre os Ahlul Beit, alayhimus salam, e o livro e o Alcorão Sagrado, o livro dos muçulmanos, a revelação de Deus, o último livro celestial. Portanto, seguir os Ahlul Beit, seguir suas verdadeiras palavras, seus ensinamentos e o Alcorão Sagrado é o caminho que nos leva ao paraíso. Com certeza, nesses 30 anos, houve várias conquistas, vários trabalhos feitos, críticas, alguns trabalhos ainda não finalizados. É muito normal que haja em qualquer trabalho administrativo, mas eu acho que a responsabilidade cai sobre cada um. É uma missão individual, a missão de levar o conhecimento e os ensinamentos da Ahlul Beit é uma missão individual e não é um trabalho que seja de alguma frente ou algum estado ou alguma assembleia, alguma instituição. Com certeza isso impulsiona, isso ajuda a ganhar muito mais voz, né? Acaba chegando a lugares maiores, né? Mas é uma responsabilidade, além de tudo, individual. Se a gente conseguir, como pessoas que vivem numa sociedade não muçulmana, levar o conhecimento dos Ahlul Beit para
menor número de pessoas aí que vivem ao nosso redor, nossos colaboradores, nossos funcionários, nossos colegas, nossos empregados, vizinhos, sócios, clientes, se cada um de nós se esforçasse para levar esse caminho, a justiça, o amor, a piedade, a misericórdia, a tolerância, todos esses ensinamentos que foram vividos pelos Ahlul Bayt em suas vidas, se a gente conseguir colocar em prática em nossas vidas, com certeza as coisas podem melhorar a cada dia. Os desafios são grandes. Eu acho que quanto mais tempo passa, o inimigo, essa guerra entre o bem e o mal nunca vai acabar. Então, os desafios são grandes e os nossos principais inimigos são a ignorância e o radicalismo. A ignorância, porque ela julga os outros por falta de conhecimento. E o radicalismo é aquele que alega conhecimento, mas, na verdade, ele faz uma leitura errada dos fatos. Portanto, são 30 anos de trabalho, mas não acabou, existe muito mais para fazer. Eu acho que cada um de nós, com a ajuda, com o esforço, com a experiência, com o trabalho em campo que vem fazendo, e também, acima de tudo, senso de união, senso de respeito, senso de querer ajudar o próximo, tudo isso vai levar que os conhecimentos, pode resultar que o conhecimento dos Ahlul Bayt e o legado dos Ahlul Bayt possa chegar a cada dia para lugares mais longe desse planeta, do nosso querido Brasil, e com a ajuda da mídia, com a ajuda das redes sociais, com a ajuda dessas ferramentas que hoje estão a nosso favor, isso pode ser muito facilitado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado, irmão Nasser, pela sua colaboração, contribuição nesta noite de hoje, nessa cerimônia virtual do Centro Islâmico no Brasil, em comemoração aos 30 anos de fundação da Assembleia Ahlul Bayt. Então, finalizando, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os irmãos, das irmãs, em especial do nosso querido embaixador da República Islâmica no Irã, o Dr. Hussein Garibi. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.